Oi, pessoal. Vamos ver quem já vai entrando aqui. Esperando o Júlio chegar. Ah, Karina, minha amiga de turma. Oi, Karina, tudo bem? Ah, o Júlio já entrou aí, ó. O Júlio já tá aqui, já vou chamar o Júlio aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. O Júlio já mandou. Vamos ver, já tá entrando aqui. Deixa eu ver se não tá muito escuro por aqui. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem, doutora Cristina? Como é que... Tudo bom. Tô acabando os últimos preparativos aqui, deixando mais claro. Tá me vendo, me ouvindo bem aí? ouvindo bem, tá ótimo. Ah, legal. Eu estava ansiosa para nossa live de hoje, que é um assunto super importante. Então, deixa eu explicar para o pessoal quem é o Júlio, depois ele se apresenta. O Júlio é um nutricionista que quem acompanha nas redes sociais já viu a excelência do trabalho dele, né? Poucas lives que a gente assiste dele já dá para perceber que ele é um cara bastante estudioso e que traz para o público leigo algo que eles demorariam séculos estudando aí nas redes sociais, traz tudo mastigadinho. Dá para perceber que ele tem amor no que faz, curte o altruísmo de ajudar as pessoas no Instagram, né? E até por isso que nós estamos aqui numa tarde de sábado, né, Júlio? Justamente porque a gente tem a oportunidade de atender algumas pessoas no consultório, mas a gente tem que ajudar muito mais pessoas, né? Não só aquelas que têm condições de ir nos nossos consultórios, né? E a informação que a gente vai trazer hoje é tão preciosa e pode mudar o curso da vida de tanta gente que a gente se preocupa em espalhar da melhor maneira possível, né? Não só aquelas pessoas, aqueles X pessoas que você consegue ver por dia. Nós vamos falar então da influência dos tipos alimentares, do que a gente come no nosso metabolismo. Mas antes, eu queria que o Júlio se apresentasse um pouquinho, porque ele nunca esteve aqui na minha audiência. Eu já ouvi várias vezes, a história do Júlio é interessantíssima. Mas deixa ele se apresentar um pouquinho e contar um pouquinho rapidamente da história dele para vocês. Tá joia. Fica à Boa noite vontade, Júlio. a quem está assistindo a gente agora e um olá para quem for depois, quando for ver a gravação. Eu sou o Júlio Santana, eu sou paulistano, filho de Minas, no Piauí. Já vai fazer 28 anos que eu moro no Piauí. Eu tenho 51 anos, me formei em nutrição aos 48, né? Fui para a faculdade de nutrição com 44 anos. Também sou publicitário, sou professor também da área de marketing. Já estou dando aula na área da nutrição também, em algumas pós-graduações. E a minha história com relação a buscar um padrão de alimentação interessante, ela é longa, né? Porque desde a adolescência eu brigo com a balança de forma intensa, né? E apanho muitas vezes. E aí eu fui aquela criança gordinha, né? Um adolescente gordo e um adulto obeso. E, que a gente vê muita gente acontecendo isso. Com 30 anos de idade, no ano 2000, eu me submeti a uma cirurgia bariátrica. Eu pesava 183 quilos, né? Cheguei a pesar 117 depois da cirurgia bariátrica. Aí na minha cabeça estava tudo certo, tudo resolvido. Aí 10 anos depois da cirurgia, eu comecei a ganhar peso novamente, né, de forma bem intensa. Achava que comia certo, achava que estava fazendo tudo certo. E em 2013, quando eu tinha 43 anos, eu voltei a pesar 162. Eu passei uns 2 anos já pesando na casa dos 160. E aí um dia eu ouvi a Liana, eu era casado com a Liana médica, ela estava conversando com uma amiga, eu ouvi dizer lá uma tal dieta do Can. Aí entrou por um ouvido e não saiu. Não fiz nenhum comentário. Aí no outro dia eu fui atrás de procurar alguma coisa.
muita coisa incipiente ainda na internet, mas eu dei uma olhada no geral, assim, uma dieta. Hoje eu entendo que é uma dieta de baixo consumo de carboidrato, uma dieta Dukan, né? E eu fiz aquela dieta por um ano e meio, mais ou menos, e eu emagreci 55 quilos. Mas era um negócio assim que eu fui vendo, foi funcionando, e como na época eu tive agência de propaganda por mais de 20 anos, hoje eu não tenho mais, e aí aquilo, eu tinha muita relação com a mídia local aqui, aí o pessoal, vamos dar uma entrevista, faça não sei o quê, aparece no jornal, aparece na televisão, e aquilo foi ganhando corpo, as pessoas queriam saber o que eu fiz, como é que fazia, e eu não me sentia confortável para indicar nada, né, porque funcionou para mim, mas aí eu fiz um site para explicar a minha experiência, fiz Facebook para passar receita, né? E aquele negócio foi tomando meu tempo e eu pensei, acho que eu vou fazer outra coisa. Eu quero ter uma atividade mais autônoma quando eu fizer 50 anos e eu acho que eu vou virar nutricionista. Eu fui para a faculdade de nutrição e eu estudava nutrição pela manhã e trabalhava à tarde um período da noite também para poder ter os meus compromissos satisfeitos, né? E aí, no final de 2018, em agosto, eu me formei, fiz colação de grau, e aí me internei. Eu fiz um período sabático, né, para eu entender melhor sobre low carb. Eu vou entender esse negócio, como que funciona. E eu passei praticamente um ano e meio, né, numa imersão para entender aquilo que eu ia fazer, que eu não queria ser, sem demérito, né? Eu não queria ser nutricionista igual todo mundo que chegava no consultório, recebia uma folha com um cardápio para comer de 3 em 3 horas e fazia ali a contagem de calorias e estava tudo resolvido. Eu achei que tinha uma coisa nova acontecendo, né? E mirei naquilo e hoje é o que eu faço com muito gosto, né? Eu costumo dizer que a gente trata principalmente de pessoas doentes. A gente não está tratando de estética, não tem demérito nenhum em quem trata estética. Eu não estou tratando da pessoa que quer perder 2 quilinhos para melhorar a forma e sair de uma calça 38 folgada para colocar uma calça 38 folgada. Né? Esse pessoal eu atendo também, né? Mas eu tenho uma visão mais nas dietas de baixo carboidrato, como as modulações cetogênicas e as suas aplicações, uma modulação mais voltada para a ingestão de proteína com relação ao total de energia consumido e as suas aplicações, uma dieta de uma variação mais, que a gente chama de carnívora e as suas aplicações, e quais patologias associadas a isso, a esses padrões de dieta, a gente consegue tratar. Se a pessoa quer chegar no consultório, tratar contando calorias, a gente também. Né? Mas tem uma outra visão, coisas que a gente pode cuidar com um padrão de dieta que ainda é meio discutido, as pessoas ficam meio em dúvida. Agora mesmo, antes da gente começar a live, o paciente meu postou uma foto, né, do almoço dele em um grupo de amigos dele. E no grupo de amigos dele tem muitos médicos, né? E aí um médico veio lá questionar a quantidade de itens, né, de proteína e gordura ali naquela proteína que ele, né, me mandou mensagem. Ele falou assim, ó, fui questionado por um colega que é médico sobre a história de eu estar comendo muita gordura, né? Eu falei assim, infelizmente a gente tem orientações diferentes. A orientação dele está equivocada? Não. Mas ele não pode também falar que a minha está equivocada, né? Porque a gente tem padrões diferentes para cuidar de alguma coisa. Até me alongando um pouquinho mais, eu assisti uma live lá do Dr. Marcelo Cardoso com o Dr. Cunha sobre do Palavras Médicas, e o Dr. Marcelo falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, ó, não tem problema, né, o paciente que não quer fazer uma dieta de mudança de estilo de vida. Se ele encontrar um médico que também não vê problema nisso e tentar medicar os problemas dele, está tudo resolvido, deu certo, deu um match aí, né? O paciente encontrou alguém que vai topar uma intervenção medicamentosa para tentar resolver o problema dele.
Agora, quando o paciente conhece uma outra alternativa e ele entende que ele merece aquilo para ele, que não é um remédio e que ele vai, até se precisar de remédio, vai colocar na conduta, mas ele vai ter um médico ou um profissional de saúde, um nutricionista que vai entender aquilo que ele quer também, ótimo também. Né? Ruim é quando um quer uma coisa, o que está tratando, o que está sendo tratado, e o outro quer outra coisa. Aí não conseguem desenvolver, né, doutor? Nesse, eu vou te cortar um minutinho, porque isso que você falou eu acho muito, muito importante. Nesse aspecto do que você falou, a minha maior preocupação é que todo mundo que eu atenda saia sabendo que na alimentação, se você tomar uma conduta, é um desfecho. Se você tomar outra conduta, é outro desfecho. Você vai ter que ser ativo no processo de escolha. Não é a mesma coisa, dependendo do tipo de vida que você quiser ter. Eu falo para eles, você não precisa escolher isso que eu estou propondo, isso que eu acho na minha cabeça que é melhor para você. A minha preocupação é só que você entenda que se você for por outro caminho, o desfecho é outro. Ou seja, que você faça uma escolha consciente e não deixa o vai da valsa, porque o vai da valsa é não escolher, você será escolhido. Né? E a gente pega a gente jovem, essa semana eu peguei um moço menos de 40 anos, com uma insulina alta, com esteatose hepática. Então, se eu não explicar para ele que daqui 10 anos ele provavelmente vai ficar diabético, ele vai ser surpreendido lá na frente e é uma pena ele não ter podido fazer a escolha antes. Se for uma escolha consciente, eu vou tomar remédio e vou viver do jeito que eu quero, ok, nenhum problema. Como aquela paciente que você comentou, que você tratou idosa e que chegou no consultório do médico junto com você, gente, porque o Júlio vai na consulta médica junto com os pacientes. Eu amaria se meu paciente chegasse com o nutricionista para minha consulta, eu ia amar. E aí a senhora falou, olha, depois dessa explicação toda, eu cheguei à conclusão que eu poderia, então, nesses 20 anos, não ter usado insulina se eu tivesse tido outra conduta. É muito decepcionante a pessoa escolher isso, né? Então, a nossa preocupação não é que as pessoas façam dieta de mínimo processamento ou dieta low carb, é que elas saibam que isso é diferente do que comer comida processada e colocar muito carboidrato para dentro quem tem síndrome metabólica e possam fazer uma escolha consciente, né, Júlio? Verdade. Então, esse é emblemático porque a paciente ela falou assim, nossa, ela usava na época, doutora, 44 unidades de insulina por dia, né? Eu lembro. O endocrinologista dela, muito competente, inclusive, bem conhecido aqui na cidade, ele falou assim, a gente tem condição de mudar esse padrão de utilização de insulina com a dieta, mas quem é que vai te acompanhar? Quem é que vai te monitorar? É muito difícil de fazer isso. Eu falei assim, mas doutor, eu vou acompanhar, vou monitorar. Né? E aí a gente fez um esquema de urgência, caso a glicemia subisse muito e tal. E durante aquele mês todinho, ela usou 6 unidades, para quem usava 44 por dia. Então, Nossa, é inacreditável, né, Júlio? Inacreditável isso. E assim, ela precisava perder peso e não conseguia, porque ela estava no ambiente anabólico, né? Insulina é um ambiente. Tá? Exatamente. Esse papo é muito gostoso. Eu e o Júlio, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando disso. Mas deixa eu explorar um pouquinho do que ele faz com uma maestria para ajudar mais vocês. Obrigado pela Júlio, oi? Obrigado pela maestria, mas eu faço com tanta naturalidade. Não, Vejo isso. mas é que você tem um perfil estudioso e você sabe como. Eu acho que esses anos todos que você trabalhou com publicidade também te deu um baita gancho, né? Porque publicidade nada mais é que entregar de uma maneira que a pessoa possa entender a informação, né? A gente tem ético na publicidade. Então, eu ouço uma história imensa, fico horas reunido com o cliente ali e muitas vezes tenho que sintetizar aquilo em 30 segundos. Exatamente. Exatamente. Outro dia eu te vi explicando o complexo motor migratório, eu falei, nossa, que beleza! E em 5 minutos ele explicou que o intestino todo fica parado. Eu saí do ar Travou aqui. um pouquinho. Então, em Não, eu 30 estava dizendo que a história, em 30 segundos. Aí, então,
eu aprendi a juntar muita informação e condensar ali num post, com algumas linhas ali na legenda, para tentar levar uma realidade ali. Exatamente. Então, eu não sei o que você se programou para falar, mas se não for sair da sua programação, se for sair, não tem problema, porque eu acho que você já bolou algumas coisas, mas a gente explicar um pouquinho sobre os micronutrientes inorgânicos, os macro-orgânicos, o que é essencial, o que não é essencial. Dá uma palhinha aí para gente. É um tema que eu gosto muito. Eu não sei se está tendo um delayzinho do meu áudio. Eu vou aqui pegar o meu... O pessoal fala aí pra gente, se tiver ruim, o pessoal, por favor, fala aí pra gente. Porque eu estou sem fone de ouvido, eu estou direto no telefone, né? Pode ser que tenha um delay, mas tá ok. Então, acho que essa questão de falar, de desconstruir o alimento para que as pessoas entendam como que ele funciona no nosso organismo, é um trabalho que tem uma valia muito importante quando a gente quer ensinar as pessoas a fazerem as escolhas corretas, né? Então, eu gosto muito de ilustrar, a gente pode até postar depois, doutor, eu mando 2 infográficos que você pode postar em seguida, né? Colocar o infográfico do Júlio, para quem tá, a gente coloca lá, mas entender que a gente pode desconstruir o alimento, né? Vamos, por exemplo, pegar o leite, né? Vamos pegar o leite. Quando a gente tem o leite, a gente tem neles componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Os componentes inorgânicos são os micronutrientes. Eles já estão prontos ali no alimento para serem assimilados pelo organismo, de tamanho e forma, né? E esses micronutrientes do leite, por exemplo, a gente pode pegar a vitamina, que é a vitamina B, e pode pegar o mineral, que é o cálcio. E a gente pode colocar... Júlio, eu vou interromper só um minutinho, porque o pessoal primeiro falou que tá ruim e agora falou que melhorou. Então, gente, se voltar a piorar, vocês avisam a gente de novo. Manda bala, Júlio. A piorar, avisa. Então, a gente tem... O que eu posso fazer também é, se piorar, eu saio e volto novamente. A senhora fica no ar e eu volto. Maravilha. Então, a gente tem ali os inorgânicos, né? Por que ele é inorgânico? Porque ele não vai passar pela química orgânica que acontece no nosso organismo. Então, a gente tem, no caso do exemplo do leite, a vitamina, que a gente pode falar da vitamina B, pode falar do cálcio, que é o mineral, e a água, que a gente pode colocar nessa conformação como inorgânico também. E a gente tem a parte orgânica do alimento, que é aquela que vai passar pela química orgânica que acontece no nosso organismo. E aí são os macronutrientes. Como o nome diz, eles são macro, eles estão grandes. E quando passam pela química orgânica, que acontece lá na digestão, onde tem assimilação, ele vai virar micro também, ele vai se transformar em outra coisa. E essa outra coisa, o nosso... Então a gente tem proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, no leite, né, pegando como exemplo, a gente tem a proteína, uma delas. Tem um outro macronutriente, que é a proteína, que é a nata, que é o lipídio, que é a nata do leite. Então, a gente tem proteína, tem lipídio e tem carboidrato no leite, que é a lactose. A lactose é E também a gente tem uma classe de carboidrato que são as fibras. No caso do leite não tem fibra, né? Ele é essencialmente alimentos de origem vegetal. Mas as fibras são uma classe de carboidrato com a curiosidade de que o nosso organismo ele não digere fibras. Tá? Então, desse emaranhado de nutrientes que tem ali no alimento, as proteínas vão passar pela digestão, vão deixar 4 quilocalorias por cada grama, então vem energia aí. No caso dos micronutrientes, não tem energia. E as proteínas vão se transformar em aminoácidos. E o que são os aminoácidos? Os nossos tijolinhos. É como se a gente fosse uma grande construção para 200, e os aminoácidos seriam ali os tijolinhos para compor tudo no nosso organismo. Então, o nosso corpo ele produz aminoácidos, mas não produz todos que a gente precisa. Para que a gente tenha todos os aminoácidos necessários, a gente precisa comer proteína. Então, desse ponto de vista, que o nosso corpo precisa, mas não produz, a gente vai classificar a proteína como essencial. Essencial é isso.
Tá? E aí, a questão dos lipídios. Essa nata, né, vamos dizer, a parte da gordura do leite, quando ela fizer digestão, ela vai se transformar em ácidos graxos. Os ácidos graxos também são muito importantes no nosso organismo. Tá? Por exemplo, as membranas de todas as células são feitas de ácido graxo, o transporte de vitamina lipossolúvel, a síntese de colesterol, mais de 50% do nosso peso do cérebro é de ácidos graxos. Então, eles têm uma participação muito importante no nosso organismo. E também existem ácidos graxos que o nosso corpo não consegue produzir. Alguns eles conseguem produzir, mas outros, como a classe ômega, por exemplo, a gente não consegue produzir. Então, é essencial que consumamos lipídios para que a gente tenha os ácidos graxos essenciais. E aí a gente chega no outro macronutriente, que é o carboidrato. Ó, lembrando que os lipídios deixam 9 calorias em cada grama. Aí a gente chega no carboidrato. O carboidrato, no caso a lactose, pegando o exemplo do leite, quando ela faz digestão, ela se transforma, ela sai de disacarídeo para monossacarídeo. Esse monossacarídeo, que é uma molécula de glicose, o nosso organismo sabe levá-la para a corrente sanguínea. No caso do leite, tem uma glicose e uma galactose, e a galactose no processo metabólico vai se transformar em glicose também. Então, a gente tem o açúcar da lactose do leite, que é um disacarídeo, sendo transformado em monossacarídeo, e esse monossacarídeo é a glicose. A glicose é nossa forma de energia essencial, é primordial, aliás. Ela é primordial. Então, se eu não comer carboidrato, eu vou deixar de produzir glicose e vou morrer? Não. Ela é tão importante que se eu não comer carboidrato, o organismo sabe encontrar outras vias, as vias de neoglicogênese, por exemplo, para fabricar glicose. E ao fabricar glicose, mostra que o resultado da digestão do carboidrato, que é a glicose, se eu não comer carboidrato, eu tenho. Então, o carboidrato não é essencial. Esse conceito de essencial é importante. E as fibras, como digerem, elas não se transformam em outra coisa na digestão. Ela chega íntegra no organismo e vai sair íntegra lá nas fezes. Então, ela também é não essencial. Já as vitaminas, os minerais e a água são todos essenciais, que eu preciso deles, né? E não consigo produzir. Então, dessas vitaminas, minerais, água, proteínas, lipídios e carboidrato e fibra, a única coisa que não é essencial são os carboidratos e as fibras. E aí a gente olhando de um ponto de vista de nutrição, quando eu não tenho a ingestão do não essencial, eu não tenho desnutrição. E quando eu não tenho a ingestão do que é essencial, eu tenho algum tipo de desnutrição. E essa desnutrição pode ser de minerais, pode ser uma hipovitaminose, pode ser uma desidratação, pode ser uma desidratação, pode ser uma falta de proteínas, uma desnutrição proteica, e pode também ser uma desnutrição lipídica. E no caso do carboidrato da fibra, não existe desnutrição decorrente dela. Então aí a gente desconstruiu o alimento. Então, a gente pegou o leite como exemplo, daí a gente tem vitamina B, tem cálcio, tem água, tem caseína, tem nata, tem lactose. Desses todos, a lactose não é importante, né? Desse ponto de vista de essencial, ok? Aí tem muita gente que fala assim, doutor, mas eu tomo leite sem lactose, eu compro leite sem lactose. E aí o que acontece? O leite sem lactose, ele está com a lactose lá. Porque a indústria pega o leite, adiciona só está dividido. Chamada lactase, que é uma enzima que a gente tem no organismo, que ela serve para separar esses açúcares da lactose, e a própria indústria coloca essa enzima no leite e entrega o leite com galactose e com glicose. Tanto que a gente vai olhar na tabela nutricional do leite sem lactose, tem carboidrato, né? E, curiosamente, o monossacarídeo ele é muito mais sensível, né, no nosso paladar para o doce. Então, o leite sem lactose é mais doce ao nosso paladar também. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos, né, que vendem para a gente. É sem isso, é com aquilo, tal. A gente tem que entender o que está acontecendo para não comprar o gato por lebre. Exatamente. Muito bom, gente. Então, como o Júlio explicou, a única coisa que não é essencial é o carboidrato e a fibra na nossa alimentação, porque é tão importante a gente ter glicose que o corpo não deixou na nossa mão fazer isso, né? Ele sabe
fazer isso, porque senão ele ia deixar na nossa mão algo que poderia nos matar. Não, ele tem mecanismos para produzir a glicose. E como que a gente pode fazer isso, Júlio? Por exemplo, como que uma pessoa pode fazer uma dieta, vamos começar lá, uma dieta paleo é uma dieta mais alta em carboidrato, que tira os Sim. processados, os grãos e tudo. Tem também a dieta low carb, que eu uso muito, é a que eu mais uso no consultório, e tem as variações de low carb, né? A cetogênica, que é em torno de 20 gramas de carboidrato por dia, a dieta carnívora, que é a mais baixa em carboidrato. E como que esse pessoal consegue sobreviver? Como é que esse povo não morre, Júlia? O que acontece? Qual o benefício que isso traz? A gente tem uma faixa da normalidade do funcionamento da glicose no nosso organismo. Então, quem tiver um exame de glicose em casa, vai lá, pega o resultado, olha lá que a faixa da normalidade é entre 60 miligramas de glicose por decilitro de sangue até 99 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Alguns laboratórios trabalham com 70 a 99, outros podem trabalhar de 50 a 99, é uma referência. Mas a maior parte dos casos é entre 60 a 99. Se uma glicemia em jejum ela é menor do que 60, a pessoa está com a tendência a ter uma hipoglicemia. E se a glicemia da pessoa em jejum é maior do que 99, ela está em um processo de pré-diabetes ou diabetes, em linha geral é isso que colocam. Então, o que acontece? Se a gente tem uma faixa de funcionamento que é entre 60 miligramas e 99 miligramas, o organismo ele vai manter o funcionamento dentro dessa faixa. Quando o organismo não consegue manter dentro dessa faixa, é que a gente tem algumas patologia estabelecida, como, por exemplo, diabetes. Tá? E quanto que é essa faixa de funcionamento? De 60 miligramas de glicose por decilitro de sangue até 99. A gente pode traduzir esse número. Em média, a gente tem 5 litros de sangue ali na nossa circulação. Se eu tenho o mínimo, que é os 60 miligramas por decilitro, quantos gramas efetivamente de glicose eu tenho no meu sangue? Então, eu pego 60 na 10ª parte de 1 litro, que é 100 ml. Então, em 1 litro, eu vou ter 10 vezes isso, 600. E esses 600 vezes esses 5 litros, quanto que dá? Dá 3.000 miligramas. 3.000 miligramas são 3 gramas. E 3 gramas de glicose é uma colherzinha daquelas de cafezinho. Ali tem 3 gramas de açúcar ali. Tá? É o mínimo que a gente precisaria ter nos 5 litros de sangue, que a gente pode ilustrar como um balde. Né? Um balde de sangue com uma colherinha de açúcar ali é o mínimo. E o máximo? Se eu fizer essa mesma regrinha de 3 aqui, que eu pego os 99, vai dar 5 gramas. Então, no máximo, eu tenho que ter 5 gramas de glicose dissolvidos ali nos meus 5 litros de sangue que cabem num balde. Quando eu tenho abaixo que isso, o organismo vai ter que se organizar para produzir glicose. E se eu tenho acima disso, o organismo vai ter que se organizar para retirar isso que está sobrando. Quem retira? Quem retira, né, que vai coordenar esta retirada da glicose que está sobrando no sangue, é o hormônio insulina, que é produzido lá no pâncreas, nas células beta. Então, minha glicose subiu, insulina vem trabalhar. E se a minha glicose foi baixando? Eu fiz atividade física, não fiz nada, não comi, né? Minha glicose foi baixando e eu não comi carboidrato. Porque se eu comer carboidrato, está resolvido. Né? Produziu glicose ali, vai subir, vai dar trabalho para a insulina depois. Mas se eu não comer carboidrato, a minha glicose vai baixar e eu vou morrer sem glicose? De forma alguma. O nosso corpo ele produz lá no pâncreas, também no pâncreas, nas células alfa, um hormônio chamado glucagon. Né? Que, curiosamente, doutor, eu já estava vendo outro dia um texto que fala que algumas pessoas podem passar a vida inteira sem ter a experiência de produzir glucagon. Né? Porque não produziram nenhum momento de escassez de carboidrato no organismo. Porque quando a gente come o carboidrato, a gente faz uma reserva dele, do glicogênio. E enquanto aquele glicogênio está ali sendo transformado em glicose novamente na volta, a regência hormonal continua sendo a insulina. Né? Quando eu acabo aquele glicogênio, que eu não tenho mais de onde tirar uma reserva de carboidrato, é que o glucagon vai aparecer. E a gente não quanto tempo leva, em média, para quebrar esse glicogênio? 2 dias. Né? E tem pessoas que passam a vida toda sem ter 2 dias consecutivos, sem consumir nenhum tipo de carboidrato.
E aí não tem a experiência Vou do então interromper um segundinho, porque isso aí é muito importante. Vejam, gente, que quanto tempo a gente está aqui na Terra, né? Sei lá, 300 mil anos, Homo sapiens, o gênero Homo, 2 milhões, 2 milhões e meio de anos, a gente tinha nesse tempo todo, porque nós, do jeito que nós nos conhecemos, é tudo muito recente. Essa população que come de agricultura é coisa de 12 mil anos, é nada na escala evolutiva, né? Então não deu tempo da nossa genética mudar. Nós estamos num esquema de adaptação igual ao dos nossos ancestrais, né? E lá a gente tinha a regência da insulina, como o Júlio explicou, preponderantemente no verão e na primavera, que é quando tinha frutas, quando tinha mel. O resto do ano, nos lugares que tem as 4 estações, no outono e no inverno, nós ficávamos todos na regência do glucagon. Então, imaginam vocês que, como a nossa genética é muito parecida com daquela época, muito, muito mesmo, imaginam se vai dar certo isso que o Júlio está explicando, a gente passar uma vida sem entrar na regência do glucagon, ou seja, sem fazer uma espécie de jejum, ou jejum completo ou jejum de carboidrato, aonde que são as situações em que o glucagon funciona, né? Ou uma dieta de baixo carboidrato ou um jejum mesmo. Vejam se isso tem chance de dar certo. Se evolutivamente nós estamos preparados para ficar boa parte da nossa vida na regência do glucagon e não da insulina, ou seja, fazendo catabolismo, queimando e renovando coisas e não só acumulando, que é o que a insulina faz, né? A insulina ela faz anabolização e o glucagon faz catabolização. Nós estamos preparados para viver catabolizando coisas, inclusive os nossos lixos, né? Nós precisamos reciclar os nossos lixos. Se a gente só coloca para dentro, para dentro, para dentro, aquela limpeza que a gente precisa de fazer a mitofagia, de renovar as coisas, elas não acontecem. Então, isso não ia dar certo, né? Continua aí, Júlio. Legal, muito bom, doutor. Eu gosto de ilustrar essa questão da quantidade de tempo, né, que tem a nossa genética do Homo sapiens e do hominídeo, porque a gente fala 2 milhões de anos, 300 mil anos, tal, isso é pouco palpável, né? Eu não consigo imaginar esse tempo. Então, a gente pega os 2 milhões e meio de anos e condensa em um ano, né? Então, esse um ano de gênero Homo, onde é que aparece o Homo sapiens? Onde tem o hominídeo, dá um ano todo. Onde que vai aparecer o Homo sapiens? Lá para o dia 20 de novembro desse ano, né? Dia 20 de novembro aparece o Homo sapiens. E esse Homo sapiens, ele vai consumir grão quando? Ele vai consumir grão no Antigo Egito, no Nilo, que domesticou o grão, foi fazer agricultura. 5 mil anos. Vai ser 30 de dezembro à tarde. 30 de dezembro. E comida industrializada, quando é que aparece nessa história? Aparece no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 52 segundos. Então, a gente tem 8 segundos, num período de um ano, de uma necessidade de adaptação genética para entender que aquela comida industrializada é comida. Seguramente, o nosso corpo não sabe o que é aquilo. Com certeza, não sabe o que é aquilo. E daí vem uma série de patologias decorrentes, né, do corpo tentando guardar aquilo que não pode utilizar, ou de tentar utilizar e aí vai dar errado e as doenças vão aparecendo. E aí o que acontece, doutora? É tão simples esse entendimento que parece que fala assim, não, isso é história, balela, né? De tão simples que é. É só... uma coisa, eu gosto de provocar paciente, por exemplo. Eu falo assim, qual é o único animal que contrata e paga um outro animal da mesma espécie para ensinar ele a comer? Ai, Júlio, por isso que você tem a profissão de nutricionista. Aí eu provoco. Eu falo, é mesmo, né? Eu falei, pois é, todos os outros animais sabem comer. Fora o cachorrinho em casa, que come ração, o que está domesticado. Mas o animal que está na natureza, ele sabe comer do jeito que os ancestrais dele comeram o tempo todo e por isso que chegaram até esse momento, né? E aí
ovo é tão simples que parece que a gente está fugindo, né, de uma complicação. Não, eu preciso saber como é que funciona o metabolismo, eu preciso saber a hora de comer, tenho que pesar quantos gramas de proteína que não vai fazer mal para o meu rim, eu tenho que saber qual é a taxa da minha filtração glomerular, eu tenho que saber quanto que é a minha pressão, tenho que fazer um mapa para ver quanto é que está dando a minha pressão, eu preciso saber tudo, eu preciso de todos os marcadores. Quando come direito, quase tudo fica desnecessário. Eu costumo dizer, Júlio, que se não tivesse vindo a indústria alimentícia com a força que ela veio, mais ou menos no começo, mais ou menos por volta de 1950, 40 por aí, nós não teríamos. Oi, travou um pouquinho aqui para mim, eu não te escutei. Fala de novo. Pós-Segunda Guerra que ela vem. Isso, pós-Segunda Guerra Mundial, nós não teríamos tanto conhecimento das doenças metabólicas, porque eu vejo a seguinte situação. Os nossos avós, bisavós, eles estavam fazendo certo, porém sem consciência. Eles simplesmente eram um bicho solto na natureza, comiam aquilo que o ser humano foi feito para comer, e todas aquelas que viram hoje em dia, como é que eu vou falar assim? Os conselhos de avó, a maior parte estavam certos. Menino, não vai comer antes do almoço, senão vai estragar o almoço. Usavam banha de porco, estava tudo certo. Só que eles não tinham consciência disso. Aí o que acontece? A maior parte das pessoas que eu trato e o Júlio trata, hoje em dia, elas já nasceram dentro da encrenca. Elas já nasceram em 1950, 60, 70. Então, elas já nasceram com pão em cima da mesa, elas já nasceram com Coca-Cola em cima da mesa, elas já nasceram com um bolo de milho que você não precisa pegar o milho, ralar, misturar não sei o que, elas vão lá e compram. Então, falar para elas que isso tudo está errado, que o jeito que a bisavó dela comia era melhor, é estranho, porque ela nasceu inserida. Então, as pessoas acham que a gente está querendo propor algo de muito diferente, aí vem uma complicação. E nós mesmos acabamos aprendendo muita coisa de metabolismo por causa do efeito da comida processada. Então, é uma volta ao que a nossa avó comia, que estava certo, só que agora com consciência. A gente sabe por que precisa voltar. Eles faziam certo, mas não sabiam o motivo. E aí um monte de gente ficou doente, já já o Júlio explica um pouquinho por que a gente fica doente comendo essas coisas. E agora a gente tem que estudar isso para entender o porquê que a doença vem e explicar para a pessoa que tudo que ela nasceu comendo, muita coisa está errada. Essa é a causa da doença. Por isso que a gente fala, o Dr. Souto sempre fala, isso é uma frase de muito impacto, eu acho, que diabetes é uma doença opcional. Isso daí, o dia que ele falou isso, como é que ser diabético é opcional? Gente, 99% das vezes ser diabético é opcional. Vou deixar o Júlio tocar o barco aí. O diabetes tipo 2, que a doutora deve ter muitos pacientes que vão atrás de atendimento para resolver este problema, né? O diabetes tipo 2 é uma doença opcional. Ele é uma doença do comportamento alimentar. Né? Não tem para onde correr, é isso mesmo que acontece. Aí, doutora Cury, você falou sobre os conselhos dos avós, né? Eu lembro, eu sempre provoco também, depois que o paciente normalizou a dieta dele, que ele está mais low carb ali, ele está mais adaptado, tem energia, né? E aí tem uns pacientes que vão transitando do sedentarismo e falam assim, agora eu quero ir para a academia. E eu cheguei lá na academia, o meu personal perguntou o que eu tinha feito de alimentação pré-treino, né? E aí eu não soube responder para ele. Ele falou que eu tinha que comer um carboidrato para ter energia, para poder fazer atividade física. Aí eu falei assim, ó, o pré-treino é igual a minha avó, não sei se a sua avó tinha essa recomendação, mas a minha avó recomendava. Ela falava assim, menino, você acabou de comer, não vai correr. E hoje você se prepara para ir fazer um treino, você vai fazer uma atividade física e alguém está te mandando comer antes da atividade física. Ela falou assim, né? Eu falei, pois é. Então, tem tanto senso comum que se bagunçam, né, no meio da história que a gente não sabe quem está falando a verdade. A gente tem, estatisticamente, a maior parte dos médicos tem ali 20 horas de nutrição na faculdade, talvez, né, um seminário, alguma coisa só, e acabou. Tudo que ele vai
falar, se ele não estudou mais, vai ficar no campo do senso comum, né? E o senso comum ele é muito perigoso, né? Senão fica parecendo, sem crítica de cunho político, mas fica parecendo um ministro que vai para a televisão e fala que canja de galinha é bom para a Covid porque a avó dele falou, sabe? Então, é complicado, né? O senso comum está Olha, estabelecido. do jeito que as coisas mudaram e a gente está tendo a oportunidade de aprender coisas muito melhores, Júlio, eu acho que se a gente fica uma semana sem estudar, na atual conjuntura, é um prejuízo depois muito difícil. Outro dia eu mandei uma mensagem para o Júlio, 6 horas da manhã, sem querer, e pedi desculpa. Ai, Júlio, 6 horas da manhã é um artigo, né, da terra dele. É muito cedo. Ele, não, já estou aqui estudando há mais de hora. Porque estava tudo errado e agora a informação está muito disponível, informações muito boas, só que a gente tem que correr contra o tempo para aprender tudo isso. E tem muita gente jogando muita coisa boa no Instagram também, né? Tá? Mas nisso que a gente estava falando, os nossos hormônios, eles são secretados de maneira pulsátil. Tudo na vida deveria funcionar com uma ciclicidade, né? Assim como a gente tem a primavera, o verão, onde a insulina é mais presente, o outono e inverno, onde o glucagon é mais presente, os hormônios, eles não podem ser secretados o dia inteiro, porque senão acaba acontecendo uma resistência a todos eles. Eles foram feitos para funcionar de maneira pulsátil, e um inibindo o outro, fazendo feedback. Por exemplo, a insulina inibe o glucagon, não é só porque, por exemplo, a glicose do diabético, ela não sobe só por uma falta de insulina, ela sobe por uma falta de inibição do glucagon. Então, essas coisas, elas, na natureza, onde não tem comida processada, elas funcionam de maneira perfeita, tudo se encaixa. Se a gente tem um padrão alimentar em que a gente não propicia essa ciclicidade, não deixa que os hormônios possam acontecer impulsos, nós vamos desenvolvendo resistência a esses hormônios. E aí vejam só, o certo, vamos dizer assim, o que é uma insulina boa em jejum para uma pessoa que acorda com 85, 83 de glicemia? É ter uma insulina de 5. Aí, de repente, você pega um paciente no consultório com 85 de glicemia, só que ele está com 26 de insulina. E olha que muitos órgãos oficiais mandam a gente não dosar insulina. Isso é. Mandam a gente, endocrinologista, não dosar insulina. É totalmente diferente você estar com 85 de glicemia e 5 de insulina do que você estar com 85 de glicemia e 26. O que vai acontecer com esse pâncreas tendo que secretar inúmeras vezes muito mais insulina? Ele vai entrar em falência. Essa pessoa, na verdade, já está doente com 26 de insulina, ela já tem um prenúncio, ela vai ficar diabética no futuro se ela não mudar o curso das coisas. Não sei como você vê isso, Júlio. Não, é exatamente isso, doutor. Eu fazer uma pergunta. Na sua experiência de consultório, que é grande, qual foi o maior número de um resultado de exame de insulina que a doutora já viu? Nossa, acho que foi 80 e alguma coisa. Acho que foi. Faz tempo que eu não vejo uma tão alta, mas eu acho que eu já cheguei a ver. E na curva, né? Na curva glicêmica insulinêmica, a gente chega a pegar 100, uma Uhum. coisa absurda, assim. Pois é, como é que a gente não vai dosar a insulina? Como é que a gente vai deixar passar solto um negócio desse? Né? Tem que olhar, tem que ver resistência. Olha, Júlia, essa semana eu peguei um paciente tomando hipoglicemia antioral, diabético tipo 2, com 4 e pouco de peptídeo C. Você acha que essa pessoa está precisando secretar um remédio que faça ela secretar insulina? Já está resolvido ali, né? Eu vou até fazer um intervalozinho pequenininho e explicar isso, porque assim, gente, olha só, a gente precisa de insulina para viver, certo? Só que esse exame de peptídeo C, ele meio que traduz a reserva que a gente tem de insulina. 4 é muito alto, significa uma pessoa que tem uma capacidade de produzir insulina muito grande. Então, o que está fazendo essa pessoa tomando um remédio que manda secretar insulina, sendo que ele tem insulina?
Como é que pode um negócio desse, uma pessoa com peptídeo C alto, que tem um monte de insulina, você dá um remédio para ela secretar mais ainda? Aonde está a pegadinha? Gente, vamos fazer um quiz aí. Aonde está a pegadinha? E ainda que o paciente estava descompensado, com uma glicose alta, que vai dar problema, porque glicose alta no sangue é tóxico. Ela fica numa situação de glicotoxicidade, começa a glicar tudo que é proteína e aí começam as complicações do diabetes. As complicações do diabetes basicamente é glicação de proteína. Vai fazer glicação no rim, vai dar insuficiência renal, vai fazer no olho, vai dar retinopatia, vai fazer no coração, vai dar aterosclerose, tudo mais. O que está acontecendo, gente, é que ela está comendo algo que não deixa a diabetes dela compensar. Não é falta de insulina, ela tem. Só que ela criou resistência insulínica pelo que ela come. Então, você não tem que tacar mais insulina, você tem que tirar aquilo que ela está comendo que está provocando a resistência insulínica. Nesse aspecto, o pior carboidrato é a frutose, que dá uma pancada direta no fígado. Vou até deixar aqui para vocês uma informação. Eu gravei um podcast com o senhor Tanquinho, que deve sair daqui a um mês, sobre o impacto da frutose na esteatose hepática, na gordura do fígado. Quem tiver interesse, ouça, para vocês entenderem como é que a gente põe o pezinho no diabetes. É via resistência insulínica, síndrome metabólica. E o que faz a gente ficar assim não é falta de remédio para diabetes, é excesso de um produto que a gente come que vai criando a tal da resistência insulínica, que é a raiz de toda a árvore, que o Júlio costuma chamar, e eu concordo super, que não é uma doença aqui e outra ali. A árvore, cada doença é um sintoma da síndrome metabólica. É um sintoma, exatamente. Então, e a frutose, ela tem a via metabólica igual ao álcool, né? É idêntico. Então, taca açúcar para a criança comer, é como se estivesse dando álcool para ela. Daria cachaça para a criança? Acho que a pessoa em sã consciência não. E por que dá açúcar, né? Só porque não deixa entorpecido no momento, mas o efeito metabólico é igual, né? Vai fazer aquele fígado produzir gordura. A gente começa a ver já no consultório crianças, né, com esteatose hepática, né? Crianças já apresentando algum tipo de padrão de resistência à insulina. E a gente vê que tem adulto que vai e faz a dieta e continua comprando a porcaria para criança, né? Então, não é que está preocupada somente com o fator estético. Não caiu a ficha ainda para entender que o fator estético ele vai ser decorrência de um padrão de alimentação que está equivocado ou que está certo, né? Que vai dar... Eu brinco com o paciente, Júlio, que é assim, não interessa se você veio aqui para ficar bonito ou você veio para ficar saudável, porque na raiz da coisa, o que te deixa bonito é a mesma coisa que te deixa saudável. Sim. Né? E isso que o Júlio estava explicando, eu costumo falar para os pacientes, você dá um copão de suco de uva integral para o seu filho, é a mesma coisa que dar uma lata de cerveja. A diferença é que 10% do álcool vai para o cérebro, então tem o efeito da embriaguez, porque o resto é ir lá para o fígado, fazer um processo chamado lipogênese de novo. Então, a frutose e o álcool, eles são mais deletérios que a glicose, porque eles têm uma capacidade milhões de vezes maior que a glicose de fazer esse processo chamado lipogênese de novo. Esse nome esquisito, lipogênese de novo, significa formação de gordura no fígado. E agora, está todo mundo sabendo o que é isso, porque todo mundo conhece alguém que tem gordura no fígado, que é uma doença que começou a ser relatada em 1980. Em adulto, 1983 em criança. Então, até ontem não existia. Mas espera aí, a gente sempre comeu frutose, a gente sempre comeu fruta. Gente, o que tem na fruta é uma quantidade X, ainda está misturado com um monte de fibra, água. O problema é que a frutose é o açúcar que adoça toda a comida processada doce e que entra como realçador de sabor, fazendo hiperpalatabilidade também nas comidas salgadas. Então, em 1900, um americano médio consumia 15 gramas por dia de frutose, agora está consumindo 75, 5 vezes mais
Tem jeito disso dar certo? Qual era a chance da gente não receber um boleto caro para pagar? Então, Achei. a formação da. Isso começa a resistência insulínica, começa aí. Por isso que a gente está cheio de diabetes. Vai lá, Júlia. E a maior fonte, né, na indústria de frutose é o xarope de milho rico em frutose. Então não veio nem da fruta, veio lá de um grão, né? Xarope de milho rico em High syrup corn. High fructose corn syrup. corn syrup. E aí a gente tem a questão que eu gosto de ilustrar, que que a doutora estava falando sobre a lipogênese de novo, né? Então vamos chegar lá. Então vamos pegar a regência da insulina, fazer um acontecimento como se fosse dominó, né? Um efeito dominó. Eu como carboidrato processado, aí vai subir muito a minha glicose. A minha glicose vai chamar a insulina. A insulina vai trabalhar em retirar a glicose. O destino primeiro deles é chegar lá na célula, dentro da mitocôndria. Quem já fez sexta série lembra de ter ouvido falar da mitocôndria alguma vez, né? Encher essa caixa d'água aí da mitocôndria, ela vai transbordar para outro armazenamento. Então, esse efeito de retirar a glicose da circulação continua, a célula está cheia, então agora eu vou fabricar glicogênio. Fabriquei glicogênio, vai ficar lá guardadinho, esperando que a hora que eu não estiver comendo, o glicogênio volta a fazer glicose para a glicose chegar lá dentro da célula de novo e eu continuar vivo. Mas eu continuo colocando, trazendo de uma fonte externa, né, a glicose que está chegando, é igual, quase parecido com uma planta fazendo fotossíntese, né? Está chegando luz ali durante o dia, ela vai guardando tudo. Né? E a gente também, todo carboidrato chega, a gente vai guardando na forma de glicose, glicogênio, aí esse glicogênio extrapola a capacidade de armazenamento, vai transbordar para a terceira caixa aí, que é o glicerol. O fígado pega aquele glicogênio e transforma ele em glicerol. Curiosidade, o glicerol é uma gordura. E eu não tinha falado de comer gordura, tinha falado de comer carboidrato. Então, a gordura acabou sendo transformada pelo excesso do carboidrato que tinha nesse organismo, esse glicose. Fez ali o glicerol ele tem um destino, que é a célula adiposa, para guardar gordura. Então, o glicerol, ele sozinho entra lá na célula adiposa, que tem uma membrana bem estreitinha, ele entra todo belo, folgado, chega lá dentro, ele se abraça com mais dois amigos, gliceróis também, e faz um triglicerídeo. Aí o triglicerídeo está guardado ali na célula adiposa, né? Que ele vai ser mobilizado quando? Quando tiver escassez de glicose no organismo. Então, enquanto a gente não produz uma escassez de glicose no organismo, o triglicerídeo está lá trancadinho na célula adiposa, esperando o momento dele virar energia de novo. Mas nem Não sempre queime gordura. na célula adiposa. Às vezes a pessoa não tem células prontas ainda e esse triglicerídeo ele vai para a corrente sanguínea. Aí vai subir a corrente, na corrente sanguínea vai subir o nível de triglicerídeo, que é um péssimo negócio, né? Que aí já entra os efeitos de oxidação, de glicação. E esse triglicerídeo, quando ele passa na filtração lá no fígado, o fígado vai capturando. Fala assim, isso aqui não devia estar aqui, deixa eu ir guardando ele aqui. Aí vai dando a esteatose hepática, vai juntar gordura visceral na base do coração, no pâncreas, em volta do estômago, em volta das vísceras como um todo. Vai fazer aquela barriga. Até na língua, né, Júlio? Fazendo a gente roncar. A gente engorda a língua, aí vai dormir, desce ali meio milímetro além do que tinha que descer e ronca. Aí você fala, Aí emagrece, para de roncar. dá risada, né? Falhou um pouquinho aqui para mim. Então, como o Júlio explicou bem, não é que comer gordura não contribui em nada para a esteatose hepática, mas o grande formador da lipogênese, de novo, da gordura no fígado, da esteatose hepática, não é a gordura. Nos artigos do Robert Lustig, ele quantifica isso, cerca de 15% da formação de gordura vem da gordura ingerida. O resto vem do carboidrato, porque é esse mecanismo da lipogênese de novo, né? Nós estamos pegando o paciente, eu, o Júlio, nessa situação. Só que é difícil a gente convencer que a coisa já está com os dois pezinhos lá dentro. O diabetes vai aparecer daqui 10, 15 anos. Só que a máquina ela já está toda pronta.
E aí você fala assim, ah, mas tá bom, eu tenho 10, 15 anos para ficar comendo as coisas que eu quero, o bolo doce, o suco, o refrigerante, o sorvete. Só vai aparecer daqui 10, 15 anos. Mas não, você está gastando capacidade de secreção do seu pâncreas. Ele está tendo que trabalhar, eu brinco com os pacientes, ele era um carro de passeio, agora ele é um carro de Uber. Qual é a chance do carro do Uber quebrar antes de um carro de passeio? Você está gastando a capacidade dele, então você está chamando o diabetes para junto de você. Então, a nossa grande preocupação, não sei se o Instagram vai deixar a gente passar aqui, tomara que deixe, senão falta só 5 minutos. A nossa grande preocupação é que as pessoas entendam o quão opcional é você ser diabético. Vejam, não estamos falando de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. O diabético tipo 2 ele é opcional, vejam que legal, em todas as fases. Primeiro, você pode escolher não ser diabético, mesmo que você tenha um monte de diabético na família, como eu tenho, por exemplo. A gente herda um potencial, mas a gente não herda obesidade, a gente não herda diabetes, a gente herda um grande potencial em ser obeso, isso sim, se você é de uma família de obeso, se você é de uma família de diabético, mas a gente necessariamente tem que desencadear com a alimentação. Vejam vocês que na época, no final, 1900, 1800 e pouco, tem relatos da Joslin sobre isso, que um endocrinologista podia nascer e morrer sem ver um diabético. Tipo 2, A né? incidência de diabetes era, tipo 2, era raríssima. Ué, por que agora 1 em cada 10 nos Estados Unidos tem diabetes? O que aconteceu? Será que a genética mudou? Não tem como, gente. Em 100 anos a genética não muda. Não tem como fazer mutação genética em 100 anos. É mínimo o que acontece. O que muda é a epigenética, mas a genética não muda. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que essa alimentação que nós estamos comendo, ela não tem como casar, não tem como fazer um match com a nossa genética, está entortando. É essa a nossa grande preocupação. Como de que vocês saibam disso? Como que a gente nunca erra? A gente nunca erra comendo o que a natureza deu para a gente comer. Porque se a comida processada é da Segunda Guerra Mundial para cá, ela não teve tempo de ser testada. Ninguém pode chegar lá e assinar que aquilo vai dar certo. A comida que a natureza deu, ela trouxe a gente até aqui, senão nem eu nem o Júlio estaríamos sentados aqui, né? A gente já teria, nossos ancestrais teriam morrido. É a única coisa testada é a comida natural. A comida processada, ela vem causando epidemias. Né? Diabetes como nunca teve, obesidade como nunca teve. Outro dia eu fui fazer um ultrassom meu e a radiologista falou assim: Nossa, sabe o que está acontecendo? Eu sempre pego muita esteatose hepática, mas agora na pandemia está aumentando muito. Quase todo mundo que deita aí nessa cama que você está deitada está com esteatose hepática. Olha, gente, o que aconteceu na pandemia? Para ter, na percepção dela, aumentado o número de pessoas que ela põe o transdutor na barriga e tem esteatose hepática. O que aconteceu? O povo trabalhando um monte em casa, que meus pacientes falam que estão trabalhando mais em home office do que antes, não param para cozinhar e tem o ticket de alimentação que a empresa paga, fica pedindo comida processada. E já no olho da radiologista já deu uma sensibilidade de aumento de pessoas com esteatose hepática. Olha como isso é rápido. E também é rápido a volta. Quando você tira a frutose, desaparece a esteatose hepática em coisa de 3 meses. É um negócio fantástico. Até tem um estudo do Lustig, que eles pegaram 43 crianças e dividiram metade para consumir o mesmo tanto de carboidrato que sempre consumiu, só que sem frutose, e a outra metade não mexeu. Então, eles tucharam glicose nessas aqui, porque elas tinham que comer o mesmo tanto de carboidrato, só que sem frutose. O que aconteceu? Era coisa de 9 dias de avaliação. Eles conseguiram ver redução de esteatose hepática e tiveram que enfiar comida nas crianças para elas começarem a emagrecer. Não podia emagrecer. Uhum. Mesmo socando comida nelas, pela melhora da resistência insulínica de maneira aguda, que 9 dias não é nada, elas perderam 1 quilo, mesmo tentando compensar em glicose. Tamanho o efeito deletério da frutose para o fígado. É verdade. Então, assim, é só a gente entender, doutora, que é comida de processamento mínimo, né, com uma frequência alimentar baixa,
E fazer igual Falou tudo agora. e tem que fazer igual passarinho. Come durante o dia e dorme durante a noite. Pronto. Não precisa trocar. Tem gente que come durante a noite e dorme durante o dia. Aí bagunçou tudo, né? Exatamente. E quando a gente começa a voltar os olhos mais para a comida natural, as carnes, os ovos, os vegetais e mesmo os grãos, vamos lá, arroz, feijão para quem não tem síndrome metabólica, naturalmente você reduz a frequência alimentar, porque você sempre está mais saciado. É muito duro para uma pessoa começar a espaçar a alimentação, parar de comer de 3 em 3 horas, se ela está comendo comida processada. Então, vocês que estão escutando a gente aqui, se quiserem começar a deixar de comer toda hora, que é um negócio bem ruim até para o sistema scavenger aí, para gente, para nossa limpeza, para nossa autofagia, para nossa renovação, é muito ruim comer toda hora. Não precisam sofrer para fazer isso. Se vocês começarem a tirar a comida processada, naturalmente o corpo começa a pedir para vocês passar entre uma refeição e outra. Essa ziquezira que dá de querer comer toda hora, isso é provocado por uma frequência de secreção de insulina muito alta, é um sobe e desce de insulina, então põe glicose na corrente sanguínea, vai a insulina, tira da fome, aí põe glicose, vai a insulina, tira da fome, aí põe glicose, vai a insulina, tira da fome. Então para de pôr. Ué, mas parar de pôr, eu vou morrer. Não, o Júlio já explicou, tem os triglicerídeos lá para serem quebrados, para virarem glicose. A gente nunca vai ficar sem elas. Nós somos triflex, né? A gente funciona com glicose, com ácido graxo, com corpos cetônicos. Se você estiver comendo nada de glicose, você tem corpos cetônicos. Então, a doutora Maíra Soliani sempre fala assim, eu preciso de pré-treino ou eu posso acordar depois de zilhões de horas de jejum e treinar. Você olha para baixo, se tiver uma pochetezinha para queimar, o teu pré-treino está ali. Tá resolvido. Está resolvido. Você vai queimar lipídio, vai queimar gordura para o seu pré-treino. Então, por que tem cada vez mais atletas de alta performance migrando para a dieta de baixo carboidrato? Tem vários motivos para isso, mas um que eu acho que é o que mais me convence é que, assim, quando você está, como o Júlio explicou, na regência da insulina, você está com os estoques de gordura impossibilitados de serem usados. Você está queimando glicose somente. Então, você... Oi, diga. Anabólica, né? Como é que você vai fazer Exato. debaixo de um hormônio anabólico, né? Exatamente, está tudo trancado. Eu falo que as células adiposas elas estão trancadas, não sai nada. Então vejam, esses atletas, eles ficam à mercê de fornecer glicose para não cair o desempenho. Chega uma hora que eles não aguentam mais, eles vomitam de tanta aqueles géisinhos, aquelas coisas. Eles nem aguentam mais, só que eles precisam, porque senão vai ficar inconstante. Aí o cara, como é que ele vai quebrar no meio da prova? Quando a gente está, como o Júlio explicou, na regência do glucagon, não depende mais de fornecimento externo. Se eu comi ou eu não comi, eu estou queimando um substrato que não vem de fora, vem das minhas células gordurosas. Então, precisou, fabrica glicose. Precisou, fabrica glicose. Não depende mais de eu comer. Então, eu dou o exemplo assim, ó. Diga. A diferença, antes do exemplo, que eu me esqueço também. Eu sou mais velho, eu me esqueço, doutor. Aí a gente vem assim... Não, a gente tem quase a mesma idade, Júlio. Pode ficar tranquilo. Muito poucos anos de diferença. Vem na regência da insulina, né? Na regência da insulina, a gente tem uma fonte de glicose exógena. E na regência do glucagon, a gente tem uma fonte de glicose endógena. Sempre tem glicose. Perfeito. Sempre tem. Uhum. Aí o seu Só que exemplo... quando a fonte é endógena, a gente queima a pochete. Sim. E quando é exógena, a pochete fica trancada. Essa é a diferença. Quer trancar a pochete, aumenta a insulina. Quer usar a pochete, aumenta o glucagon. Mas para isso, a gente precisa fazer períodos sem comer. Para o glucagon funcionar, a gente precisa fazer
período sem comer, porque qualquer coisa que eu puser na boca vai liberar insulina, não é só carboidrato, gente. A frequência, de vez em quando fazer Oi? um jejum, de vez em quando fazer um jejum um pouco maior, 24, 48 horas, é muito legal para poder destrancar a célula de gordura. O Júlio fez um biohacking aí de 4 dias que eu tô sabendo recentemente. 7? O que é isso aí? 5? 7 ou 8? 7 dias. Puxa, que legal. Eu fiz o máximo de 48 horas. E foi tudo bem? Você ficou bem? Tudo ótimo. Eu fiz a postagem, né, já fiz mais que uma vez. Na última vez, a minha glicemia variava em torno de 77, 78. Teve uma outra vez que, curiosamente, todas as vezes que eu medi a glicemia estava em 83. Estava padrão do... Então, peraí, congela. Deixa eu fazer um comentário. Você lembra do unicórnio da glicemia que o Dr. Burstein fala no Diabetes Solution? Quando eu ouvi você falando isso, que eu ouvi você falando isso na live, ele é um gênio, né? Ele é um gênio, o livro dele é genial. Meus pacientes DM1 é leitura obrigatória, e ele fala, a glicemia de um ser humano é 83. E foi, não por acaso, a glicemia que você ficou a maior parte das vezes que você mediu. Toca o barco. Aí, pressão arterial, 120 por 80 na maior parte do tempo. Minha temperatura chegava em 35,9 por aí, deu uma baixadinha na temperatura, né? Os batimentos cardíacos sempre ali em repouso na casa dos 60. É impressionante que parece um reloginho suíço, o corpo funcionando numa condição de jejum. Fica tudo perfeitamente funcionando. Eu dormia na hora certa, acordava na hora certa, sabe? Eu não tinha cansaço de manhã, aquele negócio de acordar cansado. O, o, o olfato fica impressionante, né? Você sente o cheiro do terceiro vizinho fazendo comida, assando uma carne, né? Seus sentidos ficam muito apurados. Assim. É muito legal, é muito legal. E você Né? perdeu peso, Júlio, nesse? Você Mostrar perdeu peso? fonte de glicose. Nesses 7 dias eu perdi 5 quilos. Mas Nossa. depois no retorno eu ganhei 2 de novo, tá mais tranquilo. Foi um saldo aí de 3 quilos, vamos dizer assim, né? Mas né, no quarto dia eu já não tinha mais volume de fezes, né? Não tinha mais frequência no banheiro, que muita gente fala assim, eu estou constipado. Não, você não tem volume de fezes para expelir, você está ok, né? Não tem constipação. Bebi água com sal, né? Não tinha suplementação calórica nenhuma. E funcionou muito bem. Estou querendo fazer de novo, vou convidar o Hugo Casarim esses dias aí, que ele faz 30 dias, mas eu não me aventurei ainda. Você sabe que eu fiz recente um de 48, mas a Maíra me puxou a orelha que eu não posso ficar fazendo, porque o BF baixo, o percentual de gordura baixo, vai atrapalhar no ganho de massa muscular. Então, não posso ficar fazendo. Mas aconteceu um negócio tão curioso, que foi assim, ia dar 48 horas, acho que 11 horas da noite, e aí eu falei, eu não vou esperar 48, porque eu não quero jantar tarde, eu quero assumir meu ritmo de novo, de jantar cedo, vai atrapalhar tudo. Aí eu peguei uma porçãozinha pequenininha de chuchu, só que estava muito cozido, e comi, mas uma porção muito pequena. E nessa hora eu juro, gente, estava com 43 horas de jejum, eu estava com -1 de fome, nada, zero, nada, nada. Minha vida estava exatamente igual, não tinha sintoma nenhum, nada, como se eu não estivesse fazendo nada. Eu quis quebrar porque eu queria estabelecer o ritmo do jantar. E aí aconteceu um problema. Aconteceu um problema não. Eu falei, putz, esqueci a fita de cetona e de glicose lá no consultório. E já era 8 horas da noite. Eu tinha comido um pouquinho de chuchu. Aí eu falei, eu vou lá no consultório. Saí de casa, fui lá no consultório fazer. Bom, cheguei lá, tinha estragado tudo, a mínima glicose que tem no chuchu, meus corpos cetônicos já tinham caído no pé, então já tinha estragado tudo. E nesse tempo que eu fui e voltei, você acredita que me deu fome? Se eu Sim. estava na 43 horas sem fome, eu cheguei em casa com uma fome considerável por causa do raio do chuchu. Então, por que eu estou falando isso? Gente, para vocês entenderem que jejum mata a fome. Porque a insulina fica flat e o glucagon fica funcionando. Eu brinco com os pacientes, Júlio, que é assim, o dia que eles saíram atrasados,
sem comer, no almoço eles vão ter menos fome do que o dia que ele acordou e comeu pão. Eles acham uma loucura isso, mas jejum tira a fome. É verdade. Jejum tira a fome. E aí a gente está num ambiente, doutora, onde nós somos de uma geração, estamos no meio dela, que desaprendeu tudo, né? Desaprendemos tudo. Agora a gente tem que arrumar um caminho para reaprender as coisas, né? Para aprender a pensar de novo, deixar de ser o adestrado da indústria alimentícia. Eu gosto de um exemplo que é da barrinha de cereal. Se eu pegar um ônibus, né, coletivo, ônibus urbano, e muita gente faz isso todos os dias, e aí pode estar nesse ônibus, aí eu abro a mochila, puxo lá uma barrinha de cereais, sabor laranja com cobertura de chocolate, né? Abro ali, barulho de abrir a embalagem, vou comer a barrinha, vou guardar o lixo aqui na mochila e parece que não aconteceu nada nesse ônibus. Eu não tenho nenhuma novidade para contar em casa. Mas se no mesmo momento, no lugar de eu tirar essa barrinha de cereais, eu tiro um ovo cozido de dentro da minha mochila, aí vou descascá-lo, né, colocar um salzinho e começar a comer este ovo. Um monte de gente vai ter história para contar em casa porque tinha um maluco comendo ovo dentro do ônibus. Olha a inversão, né? Porque tem uma coisa que sempre foi comida, que é o ovo cozido. E a barrinha, não. A barrinha é uma invenção da indústria e bem relativamente recente. E que virou normal e o que o estranho é comer o certo, fazer o que é natural. Você sabe que outro dia eu peguei um táxi e era um taxista conhecido. Ele falou: abre aí o porta-luvas, pega para mim uma coisa. Eu abri, tinha um ovo cozido. Eu falei: nossa, tem um ovo cozido aqui dentro. É meu lanche. Eu falei: nossa, fantástico, eu queria tirar foto. E depois disso, Júlia, eu falo para os meus pacientes levarem na bolsa o ovo cozido com casca. Porque pronto, acabou o problema. É uma embalagem. Né? O seu lanche está embalado. Se não quer desembalar, tira a embalagem na hora ali. Pronto. Mas não é falta da gente pensar? Gente, Sim. não é falta da gente pensar? Outro dia o Elvis Miguel, ele entrou meio que os meninos, o Henrique Altran e o Felipe Viana, estavam fazendo uma live e colocaram o Elvis, coitado, de supetão na live. Tava ele com a filhinha dele, ela comendo uma maçã e ele comendo cubinhos de fígado. Pegaram ele de supetão. Mas não é falta da gente pensar? Comer ovinhos de codorna, comer castanha, comer um chocolate 85%, comer o bife. Não precisa complicar, gente. Carnes, ovos e vegetais, essa comida não. Né? Leva queijo, leva azeitona, tá tudo certo, tá valendo, tá ótimo. É como o Marcelo Cardoso fala: duvido, me prova que alguém comendo comida que a natureza deu consegue engordar. Me prova isso que eu quero ver, né? Já ofereceu um ano grátis de mentoria para quem conseguir. Para quem provasse. Exatamente. E ao contrário disso, a gente vê naqueles documentários, né, Júlio, do Super Size Me, que a pessoa se propõe a comer comida industrializada, altamente processada, num período curto e vai acompanhando com ultrassom de abdômen total, vai acompanhando triglicérides. Gente, assim, a gente que está do lado de cá, eu, o Júlio, a gente fica boquiaberto de ver o que acontece. É uma coisa inacreditável, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes eu pego no consultório esteatose hepática grau 3, que em 6 meses desapareceu. Como é que pode um negócio desse? O triglicérides de 600, que agora está 60. O paciente não está tomando fibrato, não está tomando nada. Isso é efeito da dieta. É um negócio. Eu não sei, Júlio, eu não sei como é. Olha, vou te confessar. Eu não sei como é que isso já não se alastrou para o mundo inteiro. Como é que não estão todos os médicos sabendo disso, todos os nutricionistas. Por exemplo, como é que o trabalho do Dr. Burstein, que se propõe a tratar o diabetes tipo 1 com uma dieta very low carb e deixa eles com uma hemoglobina glicada de perto de 5, como é que isso não se alastrou e está todo mundo sabendo disso, gente?
Como é que a gente ainda pega diabético tipo 1 com 12 de hemoglobina glicada, sendo que o homem já arrumou um jeito de fazer a coisa funcionar? É página virada. É só para aquele diabético tipo 1 que fala, eu prefiro viver com 12, porque essa é a vida que eu quero. E assim, a história do Dr. Burns é interessante porque ele é engenheiro antes de ser médico, né? Ele foi fazer medicina para ter credibilidade. Ele usava o medidor de glicose que a mulher dele recebeu, ele ficava testando nele. E ele foi achando um padrão, assim, que quando ele não comia carboidrato, ele não precisava injetar insulina, né? Ele falou assim, tem alguma coisa aqui, né? E hoje todo É mundo a consegue. prova de conceito. E Ele hoje fez a prova de conceito. tem um medidor de glicose no bolso, sabe? Não precisa, antes era um trambolho que ele tinha na casa dele por causa da mulher que estava testando equipamento para a indústria. Hoje todo mundo consegue ter um Libre aqui colado e ver a glicemia a qualquer hora e ver que não precisa ficar fazendo correção de glicose na maior parte do tempo, né? Se fizer uma comida bem, uma alimentação bem certinha. Né? Exatamente. Tudo na. Eu tagarelo muito, né? Já vou parar de falar já, mas essa história é muito interessante. Tudo na vida do Burstyn mudou quando ele teve acesso, né, ao medidor de glicose, que custou acho que US$ 600, era um negócio enorme, que ele conseguiu comprar porque era casado com uma médica, porque só médico e hospitais que tinham acesso. Então ele começou a testar as comidas que pioravam a glicemia dele, e aí ele viu que as comidas proteicas e com gordura não pioraram, então ele não tinha que se injetar insulina. E aí eu falo para os pacientes que não são diabéticos, olha, o diabético, quando come algo com mais carboidrato, mais alto em carboidrato, dá problema, não dá? Ou ele fica com hipoglicemia, ou ele fica com hiperglicemia. Você acha que você que não é diabético está isento de ter isso? Não tá, só que você não vê você tomando insulina. O seu É, pâncreas está injetando. é. É a única coisa que você não vê isso acontecer. Outro dia, acho que já tem mais de um ano, de vez em quando eu gosto de revisar os meus posts. Aí tinha um lá que falava assim, o diabético ele não pode comer igual a todo mundo. Que é o que se prega na maioria dos consultórios de nutrição. É o diabético comer igual a todo mundo, tem que contar o carboidrato para compensar lá na injeção de insulina. Mas o diabético não pode comer igual a todo mundo. Mas todo mundo é que devia comer igual a um diabético. Né? Hum. Né? Gente, é inacreditável, assim. E a gente que trabalha com isso acaba fazendo, né, Júlio? Senão fica uma demagogia. Como é que eu vou fazer uma dieta lixo, cheia de carboidrato e Mas pregar isso no consultório? prega porque senão não basta saber, né? Tem que ter o que prega. Fica, cai no Até porque nós, eu e o Júlio, a gente nós não somos afortunados magros de ruim. mas Se a gente comer, a gente engorda. lá em cima ainda, né? Eu peso mais de 100 quilos ainda e assim, vamos, né? Que eu já pesei quase 200, então muita gente às vezes vai no consultório porque alguém indicou, falou sobre que poderia ter uma solução. Aí num primeiro momento olha, né, e fala assim, né, fica com aquela desconfiança aí quando tem um mínimo contato com a minha história, fala, agora está explicado, vamos aqui, agora tudo bem, mas é Eles engraçado, gostam, né? é engraçado. Eu já pesei mais de 10 quilos a mais do que eu tô hoje também. E outro dia eu atendi uma menina diabética tipo 1, e aí eu falei assim, quem garante que se você passar uma vida, né, porque o diabetes tipo 1 começa muito cedo, com uma glicose acima do normal e com uma hemoglobina glicada acima do normal, quem garante que você vai ter a mesma vida de uma pessoa que não é diabética? Quem garante que você não vai puxar para si problemas sérios e precoces? Como é que a gente vai garantir se o corpo foi feito para funcionar nessa métrica? É, por exemplo, com uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7, com uma glicose abaixo de 100. Peraí, ela deu um susto e ficou brava. Isso aí é o normal para quem não é diabético. Não é o normal para quem é diabético. Eu falei, Uhum. não, é o normal para o que o corpo consegue trabalhar. Ah, mas é impossível para um diabético.
Então, aí é que tá. A gente tem que dar para o corpo o que ele consegue trabalhar. Tem certos tipos de comida que para o diabético tipo 1 fica óbvio, mas para quem não são os magros de ruim, também vai ficando óbvio, que vai criando gordura no fígado, vai criando uma condição para diabetes tipo 2, porque não é a comida que o nosso corpo consegue trabalhar. Só que a diferença é que antigamente, a comida que o nosso corpo não consegue trabalhar, ela não existia. Agora ela bate na nossa porta, né? Eu moro num condomínio, todo dia tem a lista do bolo, a lista começa 9 horas da manhã com 4 nomes, termina 9 horas da noite com a lista desse tamanho, porque a entrega é no dia seguinte. Sempre tem, sempre tem. Então, você não precisa ir procurar a comida processada cheia de frutose. Você está tendo que desviar. Todo dia que eu desço aqui, sabe aquelas geladeiras que você põe um cartão de crédito e abre, você pega o que você quer? Tem uma no térreo aqui do meu prédio. Todo santo dia tem um carro, um food truck, todo dia tem no condomínio. Ou é mexicano, ou é hambúrguer. E todo dia tem uma lista no grupo de moradores. Então, simplesmente você tem que desviar disso aí. Não era assim antes. Não era. Não era. A gente, só a título de curiosidade, a gente pega fotos dos anos 60 ainda, as pessoas eram magras. Não. Não, essa aí eu vou ter que falar, porque a foto do dia que foi a estreia do Star Wars no cinema, você olha assim, ó, na fila, tá todo mundo assim para assistir a primeira apresentação do Star Wars. Não tinha gente gorda. Agora, se o Star Wars fosse hoje nos Estados Unidos lançado, qual era a chance disso acontecer? Mínima. Eu gosto muito de brincar com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos que são crianças ainda, né? Um de 9, uma de 10 e uma de 11 anos. E às vezes a gente vem na rua... Às vezes a gente vem na rua e aí eu falo assim, vão contando para mim quantas pessoas com a barriga grande que vocês veem. E assim, a gente anda 5 quilômetros num lugar movimentado, contam 50, 60, 70, sabe? Tem hora que não dá para contar. Não, tem um aqui, tem outro ali, tem outro ali. Aí eu falo, isso daí é tudo síndrome metabólica, que é o que o papai vai cuidar das pessoas que têm isso, para elas entenderem para elas entenderem o que eu faço, né? Porque fica assim, mas você faz comida, você ensina, dá receita, mas faz... E como eu gosto de cozinhar, eu já fui padeiro, já fui pizzaiolo, né? Eu sei fazer um monte de coisa. Publicitário. Assim, eu sei fazer muita comida gostosa, né? E hoje eu tento fazer a comida dentro de um padrão da dieta, né? que fica adequado e fica adequado e dá uma beleza estética para essa comida também. Mas dá trabalho, porque a oferta é o tempo todo, né? As crianças querem outras coisas. Uma vez eu fiz um teste em New Orleans, o mesmo teste em Roma. Quantos minutos eu vou ficar aqui nesse lugar até achar uma pessoa gordinha, até achar uma pessoa magra? Em Roma eu tive que ir embora, porque não me aparecia um gordinho. E numa loja da Apple em New Orleans, eu apostei com alguém, se tivesse algum vendedor magro, eu pagava não sei o quê, eu não tive que pagar nada para ninguém. Mas para que eu estou trazendo esse exemplo? Porque... mas não tem massa, macarrão na Itália, mas eles não comem muita comida processada. O trigo deles não é igual ao nosso. As porções são totalmente diferentes. A gente pega as formulações dos produtos industrializados, do junk food, do fast food, até a formulação dos ingredientes são diferentes. Então, exato. O ketchup Heinz, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem um monte de ingredientes que você pega o britânico, não tem aquele monte de ingredientes. E olha que exatamente. O padrão europeu a gente pode falar que né? Porque também é bem distorcido com relação à ingestão do continente, né? Na Inglaterra a gente vê muito mais obeso do que no continente europeu. Mas sim, os países de língua inglesa, né? O Canadá, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra estão pior que os outros.
É, e também, assim, macarrão é glicose, né? Como eu estava dizendo, a frutose é que tem um impacto pior, né? Então, você vai adoecer primeiro tomando refrigerante, comendo bolo, tomando sorvete, do que comendo macarrão, né? O grande causador da esteatose hepática, que é a resistência insulínica, que é o início do diabetes, é a frutose e o álcool, mas a gente não toma tanto álcool como come frutose. Então, não é a mesma coisa comer o pão e a geleia. Nesse quesito, a geleia pode ser pior que o pão, porque o impacto da frutose é pior que o impacto da glicose. Então, você começa a ver o reflexo disso nos países que comem muita comida processada. E a gente se anima a ficar fazendo esse trabalho aqui para incentivar as pessoas a não comerem comida processada. Quando começou, por exemplo, a alardear o que estava acontecendo em termos de estourar os números de resistência insulínica, diabetes e obesidade nos Estados Unidos, que eles conseguiram linkar isso com o consumo de refrigerante. 2 anos depois, começou a cair muito a venda da Coca-Cola, porque as pessoas começaram a acordar. Aí o que eles fizeram? Eles jogaram a força de vendas toda na China. Colocaram até um escritório no governo chinês, a holding lá da Coca-Cola. E aí você vê a curva, o gráfico de consumo de refrigerante na China crescer absurdo. E na sequência você olha o gráfico de esteatose hepática e diabetes crescer na sequência. Que Olha, parece isso é uma prova de mais conceito. ainda, né? Parece que o padrão genético asiático ele é mais sensível ainda à frutose, né? Olha, tanto que na Ásia é o único lugar no mundo que você tem mais esteatose hepática e diabetes do que obesidade. Ué, mas como é que pode? Não é a obesidade que leva a esteatose hepática, gordura no fígado e diabetes? Como é que pode ter mais um do que o outro? Por quê? Como eles não têm competência para fazer tecido adiposo periférico na bunda, no braço, na coxa, eles não conseguem geneticamente, esse excesso de triglicéridos vai se acumulando dentro dos órgãos. Então, antes que eles tenham um IMC alterado, eles já têm gordura ectópica, né? Gordura onde não tinha que ter, como por exemplo na esteatose hepática, que é muito mais perigoso para a saúde do que a gordura do tríceps, que é a gordura da coxa, né? Então, hoje em dia na China, na Índia, no Paquistão, você vê essa questão das pessoas, elas não estão obesas, mas elas já estão com doença metabólica, porque a força de venda da comida processada, conforme o Ocidente foi caindo um pouco a ficha, se voltou para esses países, e o Kuwait, por exemplo, se não me engano, agora o país mais obeso, tá? Essa caca ocidental está se espalhando para o mundo inteiro, né? Aí tem a comida ocidental com o padrão da medicina ocidental, que vai tratar os sintomas da síndrome metabólica como doenças com medicamentos. Pronto, aí mantém a pessoa doente, cessa o sintoma e ela continua sendo bombardeada pela comida que a deixou doente. É tudo equivocado, tá tudo Tudo bagunçado. equivocado. Você sabe que antes de ter contato com tudo isso, todo mundo de um. Até achei curioso você falar que como que começou isso para você, porque para mim começou igualzinho. Foi com o Seiti Arata, você acredita? No Arata Academy, que depois foi com o Mas foi, eu falei Soto. do Sato. Para mim também, eu Exato. achei, porque é difícil você ver alguém falar do Né? Seiti Arata, mas também foi para mim. Antes, o paciente entrava, eu olhava para a cara dele e já começava a ver o que eu vou ter que fazer em termos medicamentosos para ajudar ele. E agora acontece do paciente estar quase indo embora e eu não estou pensando no remédio ainda. Eu preciso pensar, sou eu que prescrevo. Mas eu estou lá pelas tantas, já minha secretária querendo me matar, que eu estou atrasada na consulta, e eu ainda estou falando de comida, a hora que eu lembro, ai meu Deus, eu esqueci de falar do medicamento. Porque eu gasto todo o tempo tentando convencer o fulano que ele tem que sair daquela vida. E aí sobra um micro tempo para eu falar de remédio. Ou seja, é uma total inversão do que era, sei lá, 2015 para trás na minha vida. Eu trabalho em duas clínicas diferentes, né? E numa delas, a ficha da síndrome metabólica e do tratamento através da nutrição caiu já, essa ficha para o médico, que é empresário, que é dono da clínica, e na outra clínica não caiu essa ficha, né? Então, a resolutividade é muito maior.
É muito maior. Ele, quando ele vê o quadro aqui, não. Síndrome do intestino irritado, é lá com o Júlio. Esteatose hepática, eu vou mandar ele para o Júlio. Ah, ele está aqui com uma hemoglobina glicada muito alta, eu vou mandar para o Júlio. Sabe? Então, assim, a resolutividade vai aumentando. Né? É muito legal, porque a É, ficha caiu, entendeu? você me fez lembrar uma coisa isso que você está falando da resolutividade. De vez em quando a gente tem uns encontros médicos para falar de alguns casos, né? Ah, como que estão indo seus casos com a medicação X, os agonistas de GLP-1, liraglutida. Então, cada um vai mostrar um caso tal. Porque nós médicos temos esse lado, além do estilo de vida, temos todo esse lado medicamentoso, né? As pessoas precisam de remédio. Aí vai lá, fulano perdeu 6 quilos, um médico apresentando, fulano perdeu 5 quilos, que é o que está na bula da medicação. E claro que você sempre pega casos bons do seu consultório. Você não vai querer apresentar um caso que não foi legal, né? Que tá lá, Então eu vou lá. pega o Oi? que está lá no desvio padrão, é aquele lá que eu vou levar. Sim, igual um que eu postei essa semana, a bioimpedância dele, que foi um ponto muito fora da curva. O rapaz perdeu 9,4 quilos em 35 dias. E aí vai lá, 15 quilos, eu mostro o caso, 15 quilos. Aí começa aquela discussão, não, mas está muito fora da curva, por que o senhor Perigoso, perdeu isso? é Não, 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 tem que ter uma perigoso. explicação. Exato. Aí o que eu falo? Não sou eu que tenho um trabalho, não tô fazendo nenhum milagre, não é o Júlio que está fazendo nenhum milagre. O que acontece, o que eu falo para eles, gente, eu super fico feliz de poder usar essa medicação, mas eu não estou confiando nela. O que, para mim, o papel dela, o povo da indústria quer me matar, né? É o que eu falo isso. Porque eles estão presentes, estão ouvindo, eles querem me matar. O papel delas, para mim, é assim: você tem que sair daqui e chegar lá. Você vai por uma estrada esburacada ou você vai por uma estrada lisa? Só através da estrada você vai chegar. A estrada lisa é aquela que você sofre menos. Se a pessoa comeu errado a vida inteira, vai sofrer e você alivia com uma medicação, é legal, eu gosto de prescrever. Mas não é ela que vai fazer o trabalho. Então eu não vou confiar. É uma cereja do bolo, mas eu não vou confiar nela. Eu vou confiar nas minhas estratégias nutricionais. E também ela sai de ser caro. Você vai dar um negócio de 500 pau para o fulano perder 5 quilos? Né? Então, assim, por que fica discrepante? 5, 6, 4, 15? Porque foi a dieta que fez isso. Eu brinco muito com o paciente, às vezes o paciente chega para mim a primeira vez e fala, não, que eu já tentei de tudo, agora eu quero tentar mais um caminho. Aí a última vez eu estava tomando aqui uma injeção, né? Eu falo assim, vou dizer quanto que você perdeu, né? Mas você não me conhece, como é que você vai dizer quanto eu perdi? Não, eu acho que você perdeu uns 3 mil reais, né? Aí a pessoa, daí fica engraçado. Exatamente, exatamente. Ai, gente, esse papo tá bom demais. Eu ficaria aqui até o final da tarde conversando com o Júlio e vocês, pelo visto, estão gostando, porque a nossa audiência não está caindo e o pessoal nem conseguimos responder muita coisa, porque tinha tanta coisa para falar, mas muita gente não está perguntando, tá elogiando. Para mim Tem não gente que está entrou dizendo aqui, nenhuma ainda bem que pergunta. não mora no meu condomínio. Oi? Para mim não entrou nenhuma pergunta, travou. E aí eu não consegui ver, né? Então, se tiver algum questionamento que acha legal a gente trata, mas eu não estou conseguindo ver as mensagens. Eu acho que tem muita gente elogiando, muita gente elogiando. A Carol deu várias contribuições aqui, a Carol do perfil Diabetes Home Guide, eu acho que você conhece, ela é uma extrema estudiosa aí Uhum. de diabetes. A Bruna está dizendo que teve uma aula com o Júlio aqui. Júlio de Deus, tive uma aula de nutrição oncológica. A Nutri disse que nossa base é grão e cereais. Antigamente, que a carne vermelha causa câncer por excesso de ferro. Que o status o status na faculdade, tanto de nutrição quanto de medicina, gente, está muito ruim. Isso que eu estou falando aqui, que o Júlio está falando aqui, a gente não aprendeu na faculdade. Então não dá nem para culpar os nutricionistas e os médicos, porque eles aprendem, a gente aprende tudo errado. Né? Isso a gente caminhou por fora para aprender, tudo isso que a gente falou aqui hoje.
Deixa eu ver se tem alguma perguntinha que ficou para trás. Alguém perguntou, Júlio, do jejum e a perda de massa magra. É que a maior parte das pessoas que se interessam por jejum tal tem alguma gordura para queimar, gente. Não é legal ficar fazendo jejum. Para quem já tem o que eu chamei de BF, né, body fat, ou índice de gordura corporal muito baixo, essa pessoa, ela se começar a fazer muito jejum, ela vai dificultar o ganho de massa muscular, sim. Mas a maioria das pessoas não estão com esse problema, né? Estão com problema para queimar a gordura. E o jejum vai funcionar para isso. Então, realmente, uma pessoa magra, com um percentual de gordura baixo, não tem por que ficar fazendo jejum, a não ser que ela queira fazer uma mitofagia, uma autofagia. Por outro motivo, realmente não é aconselhado, e não é aconselhado para quem tem transtorno alimentar, bulimia, anorexia, pelo amor de Deus. Se a Tudo gente com muita ficar falando muito de jejum, vão acusar a gente de ficar induzindo as pessoas à anorexia. Diga, Júlio. responsabilidade. Faça uma janela de 12 horas sem comer, 12 horas podendo comer e coma a saciedade nessas 12 horas e que elas sejam durante o dia. Tá de bom. Exatamente, eu concordo super. Tem alguém dizendo que low carb é caro, carne é caro. Gente, merluza é low carb, ovo é low carb, fígado é low carb, carne moída é low carb. E Amanhã, claro, salmão também é low carb. amanhã às 17h30, eu vou fazer uma live com o Neto Simplicidade. O Neto Simplicidade é um rapaz lá de Maceió, se não me engano, né? E que ele emagreceu 20 quilos fazendo low carb, que deve dar mais ou menos R$ 10 por dia o orçamento dele de low carb pessoalmente. Ele emagreceu 20 quilos, né? Então amanhã, às 5h30 da tarde, eu vou falar com o Neto Simplicidade e a gente vai ver como que ele conseguiu fazer low carb gastando o mínimo. Mas ele entendeu, E também, né, Júlia, a gente come menos, né? sim, sim. Aí agora tem gente Ontem eu brinquei. que picanha, salmão, né? Com queijo fouepi, não é isso, né? Não precisa, gente, não precisa. Ontem eu brinquei com o meu professor aqui, que dá atividade física aqui no condomínio. Aí ele falou assim: eu vou ter um intervalo de almoço, eu vou comer aqui na padaria aqui do lado. Eu falei: quanto que é? R$ 20 o PF. Aí eu fiquei pensando o que tem nesse PF. Aí eu falei para ele: meu, você não quer economizar R$ 20 por dia vezes 20 dias, R$ 400? Sabe o que você vai fazer? Em vez de você comer pão de manhã, o que foi que ele falou que ele comia? Pão, suco, não lembro. Então faz assim, ó, faz um baita de um omeletão, café ou sem nada ou com adoçante, porque não pode induzir fome depois, senão você não vai aguentar. Você vai comer omelete, vai comer abacate e vai tomar café ou com adoçante ou sem nada. Aí 2, 3 dias você vai querer me matar, porque você vai ficar péssimo, passar mal e horrível. Mas insiste, pode me xingar lá onde você estiver, pode me xingar e insiste. Depois de 10 dias fazendo esse baita meletão, comendo abacate, tomando café e comendo só quando você volta para sua casa e com R$ 400 a mais no bolso, depois você me conta o que aconteceu. Porque a gente fica sem fome, por o almoço fica sem fome. Excelente. E não tem que encarar o PF da padaria. Durante 2 dias, os 2 primeiros dias, ele queria trucidar a doutora Cristina e depois ele colocou no lugar de destaque a foto para ficar fazendo a devoção ali todo dia. Não tem jeito, é isso mesmo. Você sabe, Júlio, que quando eu fui começar a dieta low carb, eu não tinha informação nenhuma, eu já fiquei afoita para sair testando, mas eu sabia muito pouco. E eu estava amamentando. Meu filho tinha 1 ano, é um bezerro, eu estava amamentando. Imagina a gripe low carb que eu tive, amamentando. E já faz tempo que eu não sou gordinha, assim, eu já fazia outras dietas. Eu passei mal. Caramba, mas aí eu falei, meu, todo mundo consegue, não é possível, não vou morrer disso, né? Não vou deixar a criança órfã por causa disso. Eu vou insistir. E passa. Hoje em dia a gente sabe que tem que consumir mais sal, tem que repor sal na água, tomar mais água. Eu peço para os pacientes tomarem um polivitamínico no primeiro mês,
só para dar uma ajudada ali. Isso é gripe low carb, isso passa, né? É uma questão de você entrar em cetoadaptação, mas nas primeiras 48 horas, ou você tem glicose, ou você tem glicogênio, não tem como fazer cetoadaptação. Então não é agradável. O começo da dieta low carb, ele não é agradável, mas é uma mera questão de adaptação, né? E é legal que quando a gente explica, né, para o paciente, antes dele começar a fazer, você, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer assim. Depois ele volta e fala assim, ó, aconteceu daquele jeito. Como eu já sabia que ia acontecer, eu passei por aquele período. Isso que é legal, porque o mecanismo ele é tão bem definido que ele é totalmente previsível. A gente manda a previsão para o paciente, ele não vai ter aquele desconforto sem saber por que está passando por ele e não vai querer desistir, porque ele já está preparado, né? É por isso que você encarou um jejum de 7 dias, porque você sabia que você não ia morrer. Você já tinha estudado. Outro dia eu vi uma pessoa que lida com obesidade, tá? Nesse meio de obesidade, é médico, falando do jejum que a influencer fez aí agora, né? De 7 dias e que demora bafafá, né? Tá sendo acusada de induzir as pessoas com anorexia e tal. E ele falou assim, absurdado, como se fosse uma coisa para a saúde, assim, muito ruim, né? E eu de cá, ouvindo, fiquei pensando em várias coisas. Uma que sim, a gente tem que ter muito cuidado de falar nisso, né? Porque quando você é uma influencer que tem milhares de seguidores, pode sim você correr o risco de muita gente com tendência a transtorno alimentar estar te acompanhando e induzir as pessoas a fazerem coisas muito ruins. É que aqui a gente está falando da questão metabólica, que para esse médico era um absurdo. Como é que uma pessoa vai ficar 7 dias sem comer? É porque a gente está adaptado para isso. Só que a gente tem que fazer uma preparação. Não é do nada que alguém... Você precisa começar a consertar a alimentação, baixar o carboidrato, uma série de processos para ir daí não sei quantos meses. Se aventurar um jejum de 24, depois de 48, depois de 4 dias. É toda uma preparação. Hoje, se eu quiser falar assim, eu quero fazer um jejum de 7 dias de novo. Eu posso começar agora, que eu estou preparado. Sim, porque você está em certa adaptação. Estou o tempo todo preparado. Né? Mas não pode a Esse pessoa... de 48, Quero começar agora. Não pode. Vai sofrer. Não esse vai de dar... 48 horas que eu te falei, foi por que caiu nas 11 horas? Porque domingo é um dia atípico, eu tinha jantado tarde, não é um horário bom para jantar, 11 horas da noite, mas tinha jantado tarde. Aí eu acordei na segunda-feira e falei, quer saber, eu vou emendar aqui um de 48 e só não quis emendar demais porque a questão de comprometer na formação da massa muscular. Então foi assim, foi decidido assim. Mas importante que vocês saibam que eu e o Júlio aqui a gente está falando de biologia. Biologicamente, nós estamos super adaptados a isso. Mas eu me preocupo sempre que assim, quem não está fazendo isso por uma questão biológica, quem está fazendo isso por uma questão, vamos dizer assim, de estar descompensada emocionalmente, aí é muito perigoso. Gente fazendo de um tudo para ficar lindo, maravilhoso. Outro dia eu vi uma menina que teve um AIT, que é um acidente isquêmico transitório, ficou temporariamente por umas horas toda paralisada e 2, 3 dias já estava na academia. Assim, eu não estou falando de usar isso para um excesso de vaidade, como o Júlio falou no começo da live, porque eu quero emagrecer 2, 3 quilos. É muito perigoso a gente falar isso assim publicamente e pegar esse público e, é assim que eu vou ficar magra, como, por exemplo, as meninas que têm diabetes tipo 1 e deixam de injetar insulina para entrarem em catabolismo e ficarem magras. Não estão nem aí que estão com 300 de glicemia, desde que estejam emagrecendo por catabolismo. Então, isso é muito perigoso. A gente está dizendo aqui que biologicamente tem pessoas que têm muita vantagem no jejum, porque o jejum conserta a resistência insulínica. Mas a gente tem que ter o cuidado de não induzir um lado nefasto aí do jejum, né? Verdade. Se a gente fala sobre resistência insulínica, uma série de pares não sabe o que é, imagina o leigo, né? Exatamente. Vamos ter que fazer muita live, Júlio, para falar disso.
Estou, Falando nisso, nós já estamos a 1h43 aqui, que esse papo tá bom demais. Eu vou então ver se o Júlio quer falar mais alguma coisa ou se ele já está pronto para dar a mensagem final dele aí. Eu estou amando, ficaria muito mais, mas tem adoro que fazer, respeitar o tempo dele também. adoro fazer. Foi uma honra ser convidado por você para a gente vir para esse bate-papo. Né? Eu acho que a gente tem A uma honra foi minha. bem importante, se ele for salvo, ficar gravado para outras pessoas poderem, Com em algum certeza. fazer a consulta. E, sem dúvida, a gente teria aqui horas e horas, né, para a gente colocar coisas relacionadas a um padrão de dieta low carb, cetogênico, né, um privilégio de proteínas. A gente tem tempo para falar. Muito, precisaria de muito tempo para falar. Mas, assim, né, menos, menos, a gente come menos carboidrato, a gente vai estar mais adaptado em termos hormonais para conseguir comer menos e conseguir comer menos vezes. E que essas menos vezes aconteçam quando tem sol, não quando está de noite. Pronto, é o meio do Exatamente. andado. Depois procure uma orientação com uma boa endocrinologista que vai dar certo. Falando nisso, né, Júlio? Tanto papo que a gente nem conseguiu falar do cortisol e do GH noturno. Vai ficar para um próximo bate-papo aí. Os infográficos, e aí a doutora pega e cola nessa live, como se fosse um carrossel, assim, ou faz um post separado que tem bem sintetizado, né, naqueles 30 segundos do publicitário, essa informação. Ah, muito bom, manda para mim. Então, gente, na verdade a honra foi minha. Eu conheço o Júlio, não tem tanto tempo das redes sociais, mas é aquela coisa que você bate o olho e fala, o cara é bom. E você vê que ele nem tanto, tem tanto tempo de nutricionista ainda, né? Mas quando você vai pelo caminho certo, você encurta muita coisa, né? Imagina quanto tempo se ele não tivesse achado o caminho certo, sei lá, ele ia ser um nutricionista de 20 anos de formado, ainda passando comer de 3 em 3 horas e pirâmide alimentar. Então, você vê que é o poder da pessoa achar um viés verdadeiro e sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Porque também nada acontece de graça na nossa vida. Então, eu muito queria que ele tivesse aceitado o convite, ele aceitou, então foi uma honra e foi uma live muito gostosa. Nós, inclusive, nos divertimos, né, Júlia? Divertido, sempre vai ser divertido, É porque isso aí. está fazendo o que gosta. Exatamente. Pessoal, então um grande abraço para todos que com paciência ficaram aqui. A nossa audiência não caiu em momento algum. Então, um beijo. E esse foi o meu presente de Dia das Mães. Para todas vocês que estão nos assistindo e para mim também foi o meu presente de Dia das Mães. Então, é só muita gratidão por ter o Júlio aqui e a presença de todos vocês. Um grande beijo. E quem sabe a gente repete, né, Júlio? Vamos repetir sim, estou pronto para o próximo convite. Fique à vontade. E vai ser outra Muito honra. bom. A 2 horas de novo e vai faltar tempo. Opa, aí é bom demais. Um beijo grande, pessoal. Tchau, Júlio. Um beijo grande. Um abraço.